Olá, Gabriel. Agora eu estou de volta com um giro ambiental falando sobre o meio ambiente. Olha só, dados de uma nova ferramenta do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que mais de um terço dos quase 150 mil focos de queimadas ocorridos na Amazônia em 14 meses aconteceram em terras públicas sem destinação, que são as terras da União que estão no CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e que deveriam ser preservadas pelo governo. A nova ferramenta permite analisar as áreas queimadas na Amazônia entre agosto do ano passado e setembro de 2020 para observar em que tipo de terra ocorreram os incêndios. Pelas imagens, é possível ver que as terras públicas sem destinação foram atingidas por 53.359 focos de incêndio neste período, o que equivale a 35% de todas as queimadas no bioma. Na média, o total equivale a 127 queimadas ilegais todos os dias apenas nessas áreas da União. Com a diferenciação das terras possível pela nova ferramenta, é agora também possível analisar exatamente o que o fogo queimou. Vamos lá. Áreas públicas sem destinação, 35,7%. 35,8% das áreas inscritas no CAR como pequeno porte, 13,3% de propriedades inscritas no CAR de médio porte e 15,2% de propriedades inscritas no CAR de grande porte. E falando em queimadas, nós já mostramos aqui no Giro Ambiental a situação de pessoas e ONGs que atuam no Pantanal no combate aos focos de incêndio. De acordo com o programa de queimadas do INPE, o Pantanal teve 2.856 focos de incêndio ao longo de outubro, o maior já registrado para o mês. No total, para este ano, o bioma também já teve um recorde de queimadas com 21.115 ocorrências, o maior número da série histórica. E é neste cenário que os animais sofrem e são vítimas desses incêndios. E agora a gente conversa com a veterinária Raíssa Natali, que é aqui de Campinas e participou de uma dessas ações de resgate dos animais queimados lá no Pantanal. Raíssa, seja bem-vinda ao Giro Ambiental. Me fala primeiramente como surgiu essa oportunidade de ir ao Pantanal em que você fez durante vários dias um trabalho voluntário de resgate. Eu conheço o Jorge Salomão, né, que é um veterinário que atua em Jundiaí, trabalhando com pets não convencionais, animais selvagens. E aí eu estava acompanhando, na verdade, o trabalho dele através do Instagram. E eu acabei questionando, né, entrei em contato lá, Jorge, como está a situação no Pantanal? Porque o que a gente vê na mídia é totalmente diferente do que está acontecendo lá. E ele falou que a situação estava bem caótica e que precisava de ajuda. E aí foi aí que eu falei, nossa, se eu puder ajudar de alguma forma, né, nem que seja na parte de captura, de reabilitação, ajudar a colocar comida, qualquer coisa. Eu queria muito poder ajudar de alguma forma. E acabou surgindo esse convite, né, como voluntariado. Eu acabei indo com a Marina, também que trabalha comigo no hospital veterinário. E a gente foi pela Ampara, que é uma ONG, né, Ampara Silvestres. E a gente montou uma equipe de veterinários e acabou indo nessa parte de captura, monitoramento e reabilitação. E isso foi quando, Raíssa? Nós fomos dia 24 de setembro. Foi E recente, ficamos então. até... Foi. E nós ficamos praticamente 25 dias, até dia 22 de outubro lá. E qual o cenário que Trabalhando. vocês encontraram? Olha, o cenário que a gente encontrou foi de muita seca, né? Tinha chovido em algumas partes, mas muita seca. O fogo ainda continuava, tanto aquele fogo subterrâneo, quanto o fogo que se alastrava, né? Que é aquele fogo visível. Os brigadistas estavam no local, que eram os brigadistas do local ali de Poconé, da Transpantaneira. A Força Nacional e o IBAMA ainda não tinha chego quando eu cheguei lá. Eles chegaram depois de uma semana, mas a situação estava bem caótica, muito calor, a máxima ali 47, 48 graus, e
cinza, muita cinza, onde o fogo tinha passado, muito bicho morto, muitos animais mortos. É uma situação que eu nunca imaginei que eu fosse vivenciar em algum momento assim, da minha vida. Me Eu não conta conhecia o uma Pantanal. situação de resgate, algo que você vivenciou que na sua cabeça se tornou inesquecível, até do ponto de vista quando a gente repensa e pensa nessa questão dos incêndios. A gente está falando lá do Pantanal, que parece estar muito distante, mas a gente também tem fragmento de mata, por exemplo, perto, aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Uma coisa que me chocou bastante foi um dos meus primeiros resgates, que foi de uma anta. Ela tinha todos os membros queimados, exposição óssea, o dorso próximo à cauda também estava toda queimada e ela não saía da água. Era uma forma de conforto por conta de dor. Tem a areia, né, que acaba ajudando a locomoção, mas ela não saía da água. Esse foi um dos meus primeiros resgates, foi a barco. Depois do barco, a gente acabou levando ali no Porto Jofre. Estava aguardando todo o deslocamento para como poderia levar esse animal até a UFMT ou até o país. E a gente solicitou, o resgate foi às 3 horas da tarde, foi solicitado um helicóptero, mas infelizmente no momento eles estavam só providenciando para onça. Então a gente acabou tendo todo aquele estresse de tentar mantê-la sedada. Eu sei que assim, o resgate foi às 3 da manhã, às 3 horas da tarde, ela chegou no hospital veterinário no UFMT em Cuiabá às 3 da manhã. Então foi assim, foi bem estressante, a gente correndo contra o tempo para não perdê-la, porque tem toda a questão de estresse de captura, a dor, desidratação, os primeiros socorros estavam sendo feitos. Então aquilo me chamou muita atenção, porque toda aquela burocracia para tentar ajudar um animal de um porte de 200 quilos, né? Então foi bem complicado. Quando a gente fala nesse, digamos que nesse desespero, nessa agonia que você passou no resgate, o que você analisa do ponto de vista que a gente tem que se preparar para situações como essa, os esforços que devem ser medidos para salvar um animal? Você até mencionou que a onça, todo mundo presta bastante atenção na onça, que é o símbolo do Pantanal, mas temos muitos animais que foram queimados. Sim, sim. O nosso problema ali era o deslocamento, né? Tem toda uma burocracia envolvida. Não era só simplesmente colocar a anta na caminhonete e falar vamos, e correr contra o tempo. Então tinha que esperar a liberação de governo para transportar, onde vai colocar, quem vai receber e tudo mais. E lá, dependendo como os animais eram resgatados, né? Porque a gente acabava resgatando animais de primeira, segunda e terceira lesão de queimadura. Então, o tempo ali era o mínimo que a gente tinha para tentar salvar aquele animal, né? Depois reabilitar e soltar novamente para a natureza. Então, eu senti essa burocracia na hora do resgate em si, tá? A maioria dos animais que eram resgatados, a gente tentava alinhar toda essa logística de tentar minimizar o tempo, desde ali da captura até o ponto final, seja no PAES ou na UFMT, no centro veterinário, no hospital. E no caso da anta, ela sobreviveu? Qual foi o desfecho? A anta ela foi encaminhada então para o UFMT em Cuiabá. Eu fiquei um tempo na Transpantaneira, na parte de monitoramento e resgate, e acabei acompanhando também e ajudando o pessoal da UFMT em Cuiabá. Ela foi transferida para um recinto de antas. Entraram com um projeto bem legal que a Ampara trouxe, que foi a pele de tilápia. Então foi colocado no dorso, nos membros, até para ajudar nessa recuperação de tecido. E até o momento ela estava no recinto. Eu acompanhei os primeiros passos, ela indo para a água, se alimentando. Então, assim, é a parte mais prazerosa e gratificante, né? É você tirar o animal daquela condição e, de repente, ver essa evolução. Teve animais que vocês até tentaram resgatar e não conseguiram, até pela questão do medo do animal, de que o ser humano chegue perto. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sensação de, primeiro, conseguir resgatar, mas em alguns casos em que isso não é possível. Na verdade, quando os animais eles chegam na situação de debilitados, né, eles acabam meio que sendo entregues, né, vamos dizer assim. A gente teve um caso de uma sucuri, ela estava numa região ali próximo ao corpo d'água,
Só que ela estava tão debilitada que ela nem lutou para se defender, então ela meio que se entregou. E assim, o que mais me chocou também, o momento que a gente colocou ela na gaiola, a gente ofereceu a água e ela bebeu a água da garrafa como se uma forma de agradecimento, né? Muito obrigada, e bebendo água para tentar se hidratar. Então, eu acho que ali a gente não teve nenhum problema em relação à captura, né? É claro que todo o protocolo de segurança e também até por conta de estresse, a gente estava seguindo. Agora, teve uma coisa muito interessante que aconteceu, é que, assim, o fogo, de repente, a gente passava por uma área para fazer monitoramento e estava tudo bem, não tinha pego fogo até o momento, e, de repente, quando a gente voltava de um monitoramento, ali já tinha passado fogo e os animais que estavam ali já tinham sido todos queimados. Então, a gente ficava muito nessa, faz o translocamento desses animais, não, vamos deixar porque não tem possibilidade de pegar o fogo. Foi muito triste. Então era muito rápido a ação da natureza nesse caso. Sim, sim, era muito rápido. Tá, você ficou praticamente 25 dias lá. Nesse período, você até mencionou o caso da sucuri e também da anta. Você chegou a participar de alguma ação em que algum animal foi devolvido à natureza ou ainda não é possível isso devido à situação lá do Pantanal? Na verdade, eu não cheguei a participar porque eu acabei vindo antes, devido à minha rotina no hospital, eu não consegui ficar mais de um mês praticamente. Mas teve a onça, a onça ousado, né? Que eu acho que todo mundo, ela ficou Ah, super que foi, famosa. virou o símbolo, né, desse momento, a onça. Sim. Ela foi levada para reabilitação, entraram com toda a parte de terapêutica, né, laser terapia, e depois de toda essa parte de reabilitação, ela foi devolvida para o mesmo local onde ela foi capturada e colocaram um rádio colar para poder até acompanhar, fazer o monitoramento e tudo mais. Infelizmente, a gente acabou voltando na terça e ela foi liberada, acho que na quarta, na quinta. Então, eu não pude acompanhar. Mas ela foi um dos animais que conseguiu reabilitar e voltar para a natureza. Raíssa, que lição fica dessa situação? Olha, depois de tudo que eu vivenciei e pude ver a real situação do que realmente está acontecendo, né? Eu acho que a gente tem que repensar muito nos nossos costumes, a gente tem que pensar de como agir no nosso dia a dia, porque assim, não é só os animais que dependem daquele bioma, daquele ambiente. Nós precisamos muito mais do que deles, né? Então a gente precisa da água, a gente precisa da terra, precisa das árvores, do ciclo de água, do ciclo da terra, né? De tudo. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco e rever os nossos costumes, rever a forma de como a gente está tratando os nossos biomas. O Pantanal, ele não é só um ambiente de lazer, né? Ele é muito conhecido para fazer na parte de turismo, e é belíssimo. Só que a gente tem que pensar também o ecossistema como sim, né? Um ciclo de um dependendo do outro. Raíssa, eu agradeço a sua participação aqui no Giro Ambiental e nós estamos abertos aí sempre que você puder contribuir com as suas observações a respeito de situações como essa, você está convidada a voltar, tá bem? Muito obrigada. E assim a gente termina o Giro Ambiental de hoje. Nós estaremos de volta na próxima sexta-feira. Até lá!